No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre a participação da CUT em uma conferência sobre direitos das pessoas com deficiência na ONU. Fala também sobre a consulta pública do Ministério da Cultura sobre a regulamentação das profissões do setor cultural. Confira a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa então falando primeiro sobre essa consulta pública sobre a regulamentação das profissões do setor cultural. Domador de animais ferozes, a gente começa contando essa história, né? Homem-bala e outras profissões já em desuso no Brasil são algumas das ocupações na área cultural que constam em uma lei criada lá em 1978 que foi sancionada no período da ditadura pelo então presidente Ernesto Geisel. Ela disciplina ainda hoje o exercício das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões, ou seja, de pessoas trabalhando na cultura. Um decreto publicado no mesmo ano, lá em 1978, regulamenta essas categorias e traz um anexo com nome e descrições das funções contempladas. Finalizando o mês das pessoas trabalhadoras da cultura, o Ministério da Cultura agora está lançando uma consulta pública para atualizar essa lista com o auxílio de quem de fato vive dessas atividades. O objetivo dessa consulta é ouvir da sociedade civil sobre quais as funções do setor cultural existentes na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. Quais deveriam ser acrescentadas ao anexo do decreto que vai ser reformulado. O diretor de Políticas para os Trabalhadores da Cultura da Secretaria de Economia Criativa e Financiamento Cultural do Ministério da Cultura, Derek Santana, diz que o mundo do trabalho é dinâmico e está em constante transformação. Muitas ocupações regulamentadas já estão em desuso e outras novas surgem a todo tempo. Nessa consulta pública, o participante, quem participar, vai ter que responder à pergunta quais ocupações culturais devem ser incluídas na atualização do quadro anexo ao decreto 82.385, considerando apenas as que estiverem cadastradas atualmente na CBO atual. De acordo com o levantamento da Secretaria, há pelo menos 180 ocupações técnicas diretamente ligadas ao setor cultural que constam nessa classificação, mas que não necessariamente estão no decreto. O Derek destaca, o Derek que é do Ministério da Cultura, destaca que no Ministério da Cultura eles receberam frequentemente alguns desses exemplos por meio de representantes de organizações e sindicatos de diversos setores artísticos e técnicos. Ele diz, é a contribuição dessas pessoas que vivem da arte e da cultura que esperamos alcançar. O prazo para participação na consulta pública vai até o dia 31 de julho, por meio da plataforma do governo Participa Mais Brasil. Para você acessar essa plataforma, vá lá em gov.br/cultura. E aí já no site você vai ver o link para essa consulta pública. Depois desse período, o Ministério da Cultura vai avaliar as propostas e redigir uma minuta de decreto para enviar à Casa Civil e depois para assinatura do Presidente da República. Passo seguinte, de acordo com o secretário da CEFIC, o Enilton Menezes, vai ser concluir o processo de atualização da própria CBO. Diz ele, já estamos em diálogo com o Ministério do Trabalho e Emprego para isso. É um processo sem fim, justamente por conta do dinamismo do mundo do trabalho, principalmente da cultura, mas podemos fazer revisões periódicas para contemplar o máximo possível de trabalhadores e trabalhadoras. Bom, em maio comemoram-se duas datas especiais para o setor, o Dia Nacional de Luta de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura e o Dia Nacional dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas e Conexas. Para celebrar, aliás, a data é esse dia, a primeira data, o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores da Cultura foi dia 4, e esse Dia Nacional de Trabalhadores em Entidades Culturais é essa quinta-feira, dia 13. Aliás, essa quinta-feira, dia 13, estou certo aqui no calendário, Bom, para celebrar o primeiro ano da vigência das leis que criaram esses marcos, o Ministério da Cultura promoveu uma série de ações em homenagem a quem se dedica às áreas artísticas e técnicas.
Na primeira semana, artistas que também são servidores do Ministério da Cultura fizeram apresentações surpresa nos corredores na própria sede do Ministério lá em Brasília. A ministra Margarete Menezes, inclusive, parabenizou a categoria enviando uma carta em sinal de respeito e admiração a todos os servidores e servidoras do Ministério da Cultura e órgãos vinculados. Agora, no dia 13, nesta quinta-feira, dia 13, o Ministério da Cultura, aliás, uma audiência pública no Senado, não no Ministério da Cultura, mas no Senado, vai discutir as dificuldades e avanços das políticas voltadas aos trabalhadores da cultura. Representando a Articulação Nacional dos Trabalhadores em Eventos, a Lê Capone destaca que, nessa ocasião, pessoas que trabalham com cultura vão além dos artistas e a maioria está em condição de informalidade. Ele fala de holdings, técnicos, iluminadores, carregadores, que muitos entram 8 horas da manhã para montar um evento, saem 4 horas do dia seguinte, comem em cima de um palco, dormem em cima de um caminhão, quando dormem e quando comem, na verdade, né? E ele diz ainda que a profissão é sazonal e irregular e que esses trabalhadores exercem várias ocupações, trabalham em muitos projetos e ao mesmo tempo e não tem nada que os ampare. Bom, consulta pública, então, só lembrando, né, site do Ministério da Cultura, você já vai ter o link lá para participar. Você que atua na área de cultura pode ajudar a atualizar essa lista aí de ocupações nessa área. Agora a gente fala sobre um encontro que está acontecendo na ONU, né? A CUT, por meio do seu Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência, participa até o dia 13, próxima quinta-feira, da 17ª sessão da Conferência dos Estados, parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em Nova York está acontecendo isso. O encontro, que é promovido anualmente pela ONU, Organização das Nações Unidas, serve para que os países signatários avaliem e promovam a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse ano, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania selecionou 5 organizações da sociedade civil para integrar, trocando as letras aqui, né, para integrar a comitiva brasileira, entre elas a CUT, que se inscreveu no edital de chamamento público. O dirigente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Carlos Maciel, que também é dirigente da CUT-DF, está representando, aliás, né, o Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT lá na cidade de Nova York. Segundo ele, o edital de convocação pública pelo governo federal para que organizações da sociedade civil contribuam com a discussão é inédito. E ele reforça, né, que isso acaba fortalecendo o compromisso de construção coletiva das políticas públicas. O texto do edital afirma o seguinte: a participação ativa de organizações da sociedade civil na conferência é fundamental para enriquecer os debates e contribuir com perspectivas valiosas, de modo a garantir que as políticas e estratégias adotadas sejam de fato inclusivas e sensíveis às necessidades das pessoas com deficiência. A Jandira Uehara, que é secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, diz que a escolha da CUT como uma das 5 entidades nacionais a representar o Brasil na convenção é um reconhecimento do trabalho realizado pelo Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiências da Central Única dos Trabalhadores, que está presente em todas as trincheiras de luta pelos direitos dessas pessoas que sofrem uma perversa discriminação social, não só social, né, na sociedade, mas também no mundo do trabalho. Todos os anos, a CUT realiza atividades relacionadas à lei de cotas, que prevê a reserva de vagas em empresas públicas, privadas e também em concursos públicos. Já o 27º artigo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é dedicado ao trabalho e emprego e indica a necessidade de políticas públicas variadas no tema da inclusão, desde a garantia do direito ao trabalho, passando pelas políticas de educação e formação inclusivas, políticas de acessibilidade nas edificações, transporte, entre outras. E é justamente nesse eixo, segundo Carlos Maciel, que deve se concentrar a participação da CUT nesse encontro lá em Nova York, que vai até o dia 13. Diz ele: queremos reforçar que a lei de cotas é uma política afirmativa, ou seja, ela traz imposições e obrigações ao Estado e que hoje não são cumpridas na sua integralidade. Só para falar sobre a lei, ela está completando esse ano 33 anos,
prevê a reserva de 1% a 5% das vagas para as pessoas com deficiência, além de cursos de formação profissional e parceria com empresas privadas. Hoje, no entanto, só 1,1%, segundo dados do DIEESE, da totalidade de vagas em empregos formais são ocupados por pessoas com deficiência, sendo que dessas, menos de 0,5% das vagas são de cargos de chefia e liderança. Carlos Maciel termina dizendo: o direito ao trabalho é um direito humano fundamental e os governos precisam se responsabilizar por criar condições para que as pessoas com deficiência possam ocupar e ocupem, de fato, todos os espaços da escola ao mercado de trabalho. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.